Você sabe o que é um storytelling? Não? Então fica até o final deste vídeo e confira. Olá, eu sou Israel Fogel, criador do método Livro Como Escrever um Livro do Zero, que você pode conhecer acessando o link aqui embaixo na descrição deste vídeo. Nesse momento você está no canal do Escritor de Sucesso. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. Storytelling é um termo em inglês, history, que significa história, e telling, contar. Mais que uma mera narrativa, storytelling é a arte de contar histórias usando técnicas inspiradas em roteiristas e escritores para transmitir uma mensagem de forma inesquecível. É a arte de contar, desenvolver e adaptar histórias utilizando elementos específicos, personagem, ambiente, conflito e uma mensagem em eventos com começo, meio e fim, para transmitir uma mensagem de forma inesquecível ao conectar-se com o leitor no nível emocional. Você pode ter ideias e mensagens brilhantes para transmitir, mas se não souber como fazer isso da melhor maneira, de nada adianta sua audiência continuará formada por cadeiras vazias ou poucos cliques. Sua escrita ainda pode não ser cativante o bastante. A de vários escritores de sucesso também não era no começo. É uma questão de encontrar a sua voz, desenvolver a sua habilidade e aprender a contar histórias capazes de encantar seus leitores. Diante da enorme quantidade de conteúdos a qual estamos submetidos 24 horas por dia, é preciso, então, apresentar um diferencial claro para o seu público e não ser apenas mais um. Ao contar boas histórias, você garante que está produzindo um material único. Por mais que seja sobre um tema desgastado ou de conhecimento geral, o seu conteúdo abordará uma perspectiva única, a sua. Muito mais do que isso. Primeiro, histórias levam o público em uma jornada. Então, leve o seu leitor em uma jornada. Por mais que o seu conteúdo não seja uma narrativa, é possível fazer isso com tópicos bem estruturados e explorando o encadeamento de ideias. Quando você pensa na experiência e na jornada do usuário e conta com um conteúdo escaneável, tem o necessário para o início de um storytelling bem-sucedido. Segundo, histórias geram identificação. Histórias lidas no momento certo jamais te abandonam. Você pode esquecer o autor ou o título, pode até não lembrar precisamente o que aconteceu, mas se você se identifica com uma história, ela continua com você para sempre. Terceiro, uma boa história desperta o interesse e a identificação do leitor. Uma história melhor faz com que o leitor se imagine no papel do personagem principal. Quarto, uma história espetacular faz com que o leitor percorra cada passo na pele do protagonista, sofrendo com ele e enfrentando todos os obstáculos no caminho, movido pela esperança de superar o conflito e vibrando quando isso ocorre. Quinto, histórias despertam emoções. Além da identificação, as histórias também acionam o nosso lado
emocional. Seja por despertar alguma memória do leitor, seja por fazê-lo se imaginar na pele do personagem. Com isso, temos o resultado final. Histórias nos seduzem com facilidade. A comunicação humana é feita por histórias desde sempre. Por isso, e grande maioria dos textos sobre storytelling costuma abrir falando sobre os tempos das cavernas e sobre como histórias eram contadas em pedras antes mesmo de existirem idiomas. Assim, é muito mais fácil transmitir uma mensagem quando ela está ancorada em uma história. Embora não exista uma receita de bolo para contar boas histórias, existem 4 elementos que estão sempre presentes. Primeiro, mensagem. É comum separarmos o storytelling em 2 partes. History, a história, e a mensagem, a serem transmitidas, e telling, a forma como essa mensagem é apresentada. Caso a mensagem seja forte, é possível que ela surta efeito mesmo com um telling fraco. Mas, caso ela seja fraca, dificilmente você conseguirá salvar o seu conteúdo. Com técnicas para contá-la, a ideia passada é o que pode transformar e marcar a vida das pessoas. Textos, histórias e palestras que deixam a audiência entusiasmada momentaneamente existem aos montes, mas conteúdos que marcam de verdade e fazem com que você continue lembrando deles são escassos. Esses são os que conseguem conciliar as 2 partes do storytelling, ao trabalhar bem os próximos 3 elementos com a mensagem. Segundo, ambiente. Simplesmente porque os eventos precisam acontecer em algum lugar, tê-lo bem descrito facilita que o público embarque na sua jornada. Terceiro, personagem. O personagem é quem percorre toda a jornada e sofre uma transformação que leva à transmissão da mensagem. Mas, para passar por essa transformação, ele deverá superar o próximo elemento. Quarto, conflito. O principal fator que deixa a audiência interessada na história é o conflito. O desafio que surge para o personagem a fim de motivá-lo a percorrer toda a jornada. Um conflito muito simples não desperta interesse, pois não gera identificação. Afinal, conquistas muito fáceis não costumam ser valorizadas. Ele deve ser mais elaborado e também não pode ser facilmente superado. Nesse caso, teríamos uma história romantizada, que pode até despertar emoções, mas dificilmente gera identificação. Portanto, o conflito deve ser elaborado e de difícil superação, a ponto de exigir a transformação do personagem para que seja superado. Como fazer storytelling com os seus conteúdos? Primeiro, conteúdo é a história. Esse é o método mais óbvio e é o primeiro que nos costuma vir à mente ao pensar em storytelling. Uma verdadeira narrativa completa e ambientada, com personagens, obstáculos, conflito e uma jornada bem definida para levar à transformação do protagonista. Pense no seu filme favorito e certamente você identificará cada um desses elementos. Segundo, storytelling como parte do conteúdo. Trata-se do uso de uma história que serve de exemplo ou ilustração para facilitar o entendimento de um tema. Terceiro,
História usada como estrutura do conteúdo. Esse é o método mais utilizado no marketing de conteúdo, por exemplo. Em vez de apresentar uma história no texto, ele é estruturado com base em uma história e explora vários elementos do storytelling, mesmo que não sejam apresentados de forma clara. Quarto, storytelling no marketing de conteúdo. Você se lembra dos 4 elementos do history? Mensagem, ambiente, personagem e conflito? Para mostrar como a arte de contar histórias pode ser trabalhada ou explorada no marketing de conteúdo, vamos usar um texto de exemplo. O personagem é você, que se motivou a encarar o conflito de aprender mais sobre storytelling. E assim embarcou em uma jornada. Consumir todo este vídeo na esperança de que ele seja transformador e inovador, o bastante para resolver o seu conflito. O ambiente é a internet. Mais especificamente, pode ter envolvido uma rede social, um e-mail ou o próprio Google, e acabou mudando de cenário para o canal do escritor de sucesso. E a mensagem? Essa eu não posso revelar ainda. Ou o conflito seria muito facilmente resolvido e teríamos uma história romantizada demais para ser digna de uma leitura. Portanto, no marketing de conteúdo, os conceitos de persona e resposta à intenção do usuário estão extremamente ligados ao storytelling. Além desses elementos, existem também estágio ou etapas que podem ser identificadas em uma história que variam conforme a estrutura adotada. Bem, por hoje é só. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, inscreva-se, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro.